Bom dia, galerinha! Bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula. Muito bem, a nossa aula de hoje é sobre o Dia do Índio. Olha que legal aqui que nós temos hoje no nosso cenário. Vamos pedir o nosso cinegrafista para poder focar aqui. Olha, nós temos a nossa maquete dos índios. Olha que legal, gente. Esses bonequinhos aqui, olha, representam os índios. Tem uma foto deles também aqui na frente. Olha que bacana. Essas casinhas aqui que vocês estão vendo, olha, elas são feitas de palha, varetinha de bambu e também bolas de barro. Elas se chamam ocas. A oca é a casa do índio. Olha aqui dentro dessa oca maior, olha, tem um índio aí na rede. Os índios costumavam dormir na rede igual a gente. Eu gosto de rede. É muito legal, né? Aqui nós temos as árvores, olha, eles viviam na mata. O lago onde os índios tomavam banho. E aqui em cima, olha, nós temos a imagem desses índios, ó. Esses índios aqui, eles estão descascando a mandioca, que é o aipim, é uma raiz que os índios também comiam e que encontra muito na floresta. Aqui nós temos um curumim da tribo Kayapó. Curumins são as crianças dos índios, eles chamavam as crianças de curumins. Aqui o outro, ó, o índio andando de canoa. Pois bem, aí vocês perguntam assim, mas ô tia, por que a gente está falando sobre o índio hoje? Vamos responder. Porque nesse dia 19 de abril, que se não me engano vai cair domingo, é o Dia Nacional do Índio, não é? Os índios foram muito importantes, na verdade ainda são muito importantes para a formação da nossa cultura brasileira. Os índios antigamente, eles tinham um costume muito diferente do nosso. Hoje em dia não, hoje em dia ainda existem índios que já vivem na cidade, que têm um costume bem parecido com o nosso, não é? A senhora sabia que tem tribo, tia Francine, que tem internet? Olha aí. Pois é, eles estão avançados, viu, também. Pois é. Aquele ditado que isso é coisa de índio, ficou no passado. Ficou sim. Os índios são um povo muito importante. E hoje em dia muitos vivem como a gente, mas antigamente não era assim. Antigamente, os índios, eles viviam na floresta, na mata, e eles faziam ocas, olha, que são essas casinhas aqui. A oca é a casa do índio. Ela é feita de bambu, de varetinhas, também de bola de barro e palha seca. Olha só, os índios dormiam na rede, dentro da oca, igual nós temos aqui, olha. Se vocês derem uma olhadinha, tem um índio aí dentro da oca, em cima da rede. Então aqui os índios dormiam na rede, olha que legal. Antigamente, as famílias, quando eram pobrezinhas, elas dormiam, não tinha cama, dormiam em rede. As crianças, né? Dormiam em rede, até o bebezinho. Isso aí, o pessoal do Nordeste hoje em dia ainda tem muito esse costume de dormir na rede. Mesmo. Tomar banho de lago. Tudo isso é um costume que veio dos índios. Muitas coisas que nós fazemos hoje em dia, nós herdamos dos índios e a gente às vezes nem sabe. Quem é que gosta de comer abacaxi? Levanta a mão. Eu gosto. Né? Suco de abacaxi é gostoso demais, né? Mais do suco, com hortelã então, Então, delícia. Os índios também comiam abacaxi. E a palavra abacaxi foi inventada por eles. Significa fruta cheirosa. E também conhecida como ananás. Exatamente, isso aí. E os índios também gostavam muito de tomar banho de rio, tomar banho de lago. Por isso eles inventaram um nome chamado Ipanema. A praia de Ipanema, esse nome foi criado pelos índios e significa Lago Fedorento. E eles chamavam Ipanema de Lago Fedorento porque eles não encontravam um peixe ali. Então, quando eles achavam um peixe, eles achavam que a água era boa. Agora, se não tivesse peixe, eles diziam que a água era ruim. E ele também tomava banho todos os dias, tia? Tomavam. Todos os dias. Isso né? aí. O que a gente faz hoje, esse costume do indígena. Índios. Por quê? A gente toma banho todo dia. Que calor, por que toma tanto banho? Isso veio de lá, olha. De muitos anos atrás, não é? Isso aí. O costume que nós temos também da palavra Itaú, não é? Itaú hoje em dia até um banco. A palavra Itaú foi inventada pelos índios e significa pedra preta. Pipoca, que vocês adoram. A pipoca também foi uma palavra inventada pelos índios. Eles comiam pipoca, sabia, tia Sandra? Como pipoca, bem quentinha. Os índios comiam pipoca. A pipoca significa
pele arrebentada. Por isso que o milho fica todo É isso aí, é o milho que arrebenta. A doença também que a gente tem, muitas crianças já tiveram, que chama catapora. Eu tive tia Passinha, catapora, fiquei toda pipocadinha. Olha aí, a palavra catapora veio dos índios, que significa fogo que salta. Então, muitas coisas, muitos costumes que nós temos hoje, nós herdamos justamente dos índios. E é um povo que a gente precisa ter muito respeito por eles, não é? Tem gente que não respeita os índios. Por isso que foi criado hoje em dia um grupo de pessoas que fez um órgão chamado FUNAI. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio garante que ninguém vai invadir as terras deles, ninguém vai mexer com eles, ninguém vai tomar o que é deles. Manter a preservação da natureza. Exatamente. Eles gostam muito de preservar a natureza, os índios. Isso aí, os índios cuidam da natureza. Os índios antigamente, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos da natureza. Só que eles não saíam matando os animais à toa, eles só caçavam os animais que eles queriam comer. Se eles comessem, por exemplo, uma ave da floresta, um passarinho, um bicho desses, eles não desperdiçavam nem um pedaço do animal. Eles comiam a carne da ave e eles tiravam as penas para poder fazer cocá. E eles caçavam também em grupos, não era sozinho não. Então, os indígenas, eles tinham tarefas coletivas, né, tia Francine? Isso aí. Eles não eram individualistas como o ser humano é. Não eram. A civilização moderna é muito individualista. Os índios não, era tudo em grupo. Tudo tem que ser concordado ali no meio da tribo, da aldeia, seja lá como fosse que chamasse lá. As crianças, desde cedo, eles aprendiam o ofício, né, tia Francine? Desde Isso cedo, aí. para quando chegar adulto já saber de tudo. Saber de tudo. Daí as mulheres, elas cuidavam da criação das crianças, dos artesanatos e das tarefas domésticas. Por quê? Por isso que hoje em dia tem aquele costume, né? A nossa cultura é um pouquinho indígena, porque antigamente a mulher não trabalhava fora, né? Ela só ficava em casa cuidando das crianças, cuidando dos curumins. A mulher não tinha... Pois é. Não tinha isso que tem hoje, essa força, essa coisa. É, realmente. Porque vem do costume indígena, a mulher ficar em casa cuidando de tudo. Só trabalhava em casa. E a família dos índios era muito organizada. Se vocês observarem bem, eles viviam nas ocas bem próximas uma à outra, não é? E todas essas ocas juntas formavam uma aldeia. E várias aldeias juntas formavam uma tribo. E dentro da tribo dos índios, eles tinham 2 chefes que tomavam conta de toda a tribo. Um era um chefe político que resolvia as coisas entre os índios mesmo. Por exemplo, se tivesse alguma briga, o índio chegava lá, eu quero isso. O outro chegava, eu quero também, eu quero também. Então tá, vamos no cacique. O cacique resolvia todos esses problemas da tribo. Ele era o chefe político. Era como se fosse hoje, né, tia Francine? Isso aí. O nosso prefeito, Isso aí. o nosso governador, o nosso presidente, que manda em tudo, né? Exatamente. E eles também tinham um chefe religioso. O chefe religioso é como se fosse um pastor da nossa igreja, que a gente vai lá e ele faz as orações pelo povo. Só que os índios, eles não acreditavam em um único Deus igual a gente. Os índios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e também forças da natureza. Então, quando eles queriam conversar com esses deuses, o deus do sol, o deus da chuva, não é? O deus do raio, do trovão, eles se reuniam em roda, eles pegavam chocalhos, que muitas vezes eles faziam com frutas, com sementes, pegavam as sementes e eles socavam aquela semente, faziam uma tinta, eles pintavam o rosto e chamavam o pajé. O pajé era o chefe religioso, como se fosse um pastor. E ali o pajé iria fazer os rituais, as danças sagradas, tudo voltado para os deuses dos índios. E eles respeitavam muito, né? Muito. Levavam muito a sério tudo isso, porque isso já era como se fosse uma lei, né? Ali, né? Isso como aí. se fosse uma lei. Eles tinham que seguir aqueles rituais ali, tudo direitinho. Isso aí. Inclusive as danças, as pinturas, tudo que os índios faziam era voltado para esses deuses. Tinha um significado. Tinha um significado, tudo tinha um significado. E as tribos, eles não agiam sempre da mesma forma. Nós temos aí a tribo Tupi-Guarani, a tribo Tupinambá, a tribo Caiapó.
e cada tribo tinha não só um costume, como também uma língua diferente. Eles tinham um dialeto próprio. Então, se a tribo Xavante saísse daqui para a tribo Tupi-Guarani, eles não iam se entender muito bem, porque eles não falavam do mesmo jeito. Não é? A tribo Xavante tem uma curiosidade bem legal, que eles achavam a água sagrada. A água para eles era uma coisa assim maravilhosa. Então, quando eles estavam perto da água, eles faziam até a dança da água. Eles adoravam a água. Era dança para tudo, né? Era dança para tudo, é isso aí. Eles eram muito alegres, né? Índio é um povo alegre. Tudo era motivo de festa. Isso aí. Inclusive, as penas que eles usavam na cabeça, os cocares, foram que deu origem à nossa arte plumária de hoje, da educação Olha como artística. a gente está bonita. Nós estamos lindas demais, né? Aqui, De cocar. É. Então, isso se faz na aula de educação artística, chama arte plumária. Pois bem, agora a tia Sandra vai contar para vocês um pouquinho sobre as plantas medicinais, porque os índios, eles também ficavam doentes. Só que quando eles estavam doentes, eles não iam para o hospital, até porque não tinha. Então eles usavam as ervas, as plantas da mata para poder se curar. Isso mesmo. Olá, gente, vamos agora aprender um pouquinho, né? Descobrir curiosidades aqui com a tia Sandra, falando sobre as plantas medicinais. Eu gosto muito, nessa suspeita até de falar. Qualquer coisa eu tomo chazinho, eu fui criada com chá, né? Com plantas medicinais lá no Nordeste, então eu gosto muito disso. Vamos falar hoje de uma planta medicinal que é a sálvia. A sálvia, ela é no meio do indígena uma planta medicinal muito especial na comunidade indígena. Ela ajuda a reforçar a imunidade e a resistência corporal contra vírus e bactérias. Então, fica uma dica aí para o momento que estamos vivendo agora, o chá de sálvia, né? Contra os vírus e as bactérias aí, reforçando a nossa imunidade e a nossa resistência corporal. O arruda serve para ansiedade e é calmante. A catuaba serve para insônia e descontrole emocional. Catuaba também se usa para outras coisas, né? Uma bebida, mas nesse caso a gente está falando de chá. O óleo de copaíba, ele é cicatrizante. A aspirina saiu da casca do salgueiro. E tem uma curiosidade também sobre o óleo de copaíba. Que o óleo de copaíba, ele foi descoberto através de um índio que, observando uma briga entre um lagarto e uma jararaca, percebeu que quando a jararaca picou e feriu o lagarto, ele saiu correndo e foi lá e mastigou a plantinha lá, a plantinha chamada copaíba. E no outro dia ele percebeu que ele percebeu que o lagarto estava regenerado daquele ferimento, né? Houve uma regeneração na pele do lagarto. Ele estava bonzinho, a ferida estava cicatrizada, fechadinha, tudo direitinho. Daí surgiu a ideia do óleo de copaíba e outras coisas com a planta copaíba que a gente vê hoje em dia aí, né? Não deixando também de descartar, irmão, a ciência é importante. Só que muitas descobertas da ciência é buscado na natureza. Eles pegam lá o produto bruto da natureza, levam para o laboratório, que eles são cientistas, né? Faz análise, tudo, analisa, vê lá o que é que vai fazer com aquela planta, quais são os princípios ativos dela. E aí eles vão aí eles produzem uma vacina, um comprimido, né? A gente não pode deixar de lado também os remédios da farmácia, mas sabendo que a natureza nos fornece tudo para que a gente tenha, né, um bom crescimento, nosso corpo cresça forte e sadio. Porque se nos alimentarmos, irmão, de frutas e verduras e carnes adequadas, as carnes adequadas que tem, as coisas que tem na natureza, não vamos ficar doentes, não vamos precisar estar gastando dinheiro com remédio também, né? E fica aí a dica da natureza, as curiosidades que a tia Sandra trouxe para vocês hoje. Eu também aprendi muito, que eu não sabia que a sálvia servia para vírus e bactérias. Porém, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Ao você usar uma erva medicinal, você tem que prestar atenção na quantidade que vai usar. Se ela foi comprada, um saquinho na farmácia hidratada, ou se ela é verdinha, porque a folha verde, ela tem mais poder ativo do que a erva hidratada. A quantidade da erva verde é menos do que a comprada na farmácia. Então, na hora de usar a erva, você procura sempre
ou um médico de manipulação, ou você procura uma pessoa que sabe manipular ervas, que conheça realmente como usa aquela erva, porque nem toda erva que serve para uma coisa serve para outra. Às vezes você vai cuidar de uma dor de cabeça com a erva, você tem um problema, por exemplo, de pressão alta, aquela erva que você vai tomar para um chá para dor de cabeça, também ela baixa a pressão. Então você tem que fazer uso de uma erva que não mexa com o teu metabolismo. E assim fica a aula de hoje sobre plantas medicinais, que a gente trouxe dentro da aula do índio, né? Eu e a tia Francine aqui, descobrindo curiosidades para vocês. Isso aí. Nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa aula do índio de hoje. Não esqueçam, dia 19 de abril, Dia Nacional do Índio. Vamos respeitar esse povo aí que contribuiu tanto para a nossa cultura, não é? Que vive aqui desde antes da gente nascer, desde antes dos portugueses descobrirem o Brasil. Então aí no caderninho de vocês tem uma tarefinha para vocês fazerem, responder o exercício. Vocês vão responder. Os pequenininhos e também os maiores têm uma folha igual essa daqui. Olha que legal, ó. Índio lindo. É um índio muito bacana. E dentro do caderno também tem um pacotinho de penas. Vocês vão pegar essas penas, vão cortar no capricho, vai colar aqui no colar do índio e também no cocar dele. Mas, ô tia, eu posso colocar do lado na folhinha? Pode, com cuidado para poder não estragar o desenho do índio, certo? Pode pintar com tinta guache ou com lápis de cor, de forma que fique bem bonito. E a turma da tia Sandra tem um recadinho aí para vocês, hein? Meus pequeninos, caprichem na atividade. Traga bem bonito. Coloque as penas bem bonitas no índio. Traga o índio como se realmente fosse um índio de verdade para a sala de aula, né? Vamos valorizar essa cultura tão importante na nossa sociedade. E agradecer também aos papais e às mamães que têm colaborado aí em casa, né? Ajudando os nossos pequeninos. Muito bem. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijo para todo mundo. E vamos encerrar nosso tema de hoje com a música do índio, né, tia Sandra? Eu gosto muito dessa música, gente. Eu também adoro. É muito legal. Eu gosto. Tchauzinho pra vocês, galerinha. Tchauzinho. E a gente se vê amanhã. Brincar de índio, fazer barulho. Índio, fazer barulho.